Bem, acho que todos que vieram aqui sabem, meu nome é Leandro Carnal, e pediram para eu falar de vocês de um conceito que é muito importante hoje. Não é um conceito de um conteúdo, no sentido de que eu não vou dizer algo que vocês de fato não sabiam antes, mas é uma atitude mais do que um conteúdo. A minha geração, a geração que antecedeu a minha e todas as outras, tinha uma noção de educação. Que noção era essa? Eu devia aprender algo que eu usaria a vida inteira. Vocês que são mais jovens não sabem, mas nós levávamos um bimestre inteiro no ensino fundamental estudando pronomes de tratamento. Vossa Reverendíssima, Vossa Magnificência, as abreviaturas. E uma vez aprendendo a abreviatura de Ilustríssimo, que era Ilmo, nós usaríamos aquilo para o resto da vida. Essa era uma ideia de conhecimento fixo, como se fosse aquele jogo ou aquela corrida de revezamento de bastão, em que um corre e passa ao seguinte. Cada geração entregava à geração seguinte o conhecimento que ela tinha. Eu brinco com os meus alunos da graduação que eu aprendi um coletivo que era menos usado, o coletivo de borboleta, não sei se alguém sabe. O coletivo de borboleta é panapaná, uma palavra indígena, quer dizer borboleta, borboleta, panapaná. Só que eu nunca vi um grupo de borboletas. Sempre via uma, nunca vi um bando de borboletas. E guardei aquilo que caiu em prova. Eu fui aprovado porque eu sabia que Panapaná era o coletivo de borboletas. Já com quase 50 anos, em São Paulo, indo para Campos do Jordão, encontrei num borboletário com a família. Pela primeira vez encontrei uma espécie de estufa de flores chamada borboletário, onde eram criadas borboletas. E lá eu vi dezenas de borboletas. E pela primeira vez na vida usei o que eu tinha aprendido. E fiquei gritando, Panapaná, Panapaná, porque eu queria dizer à minha família a alegria de conhecer esse coletivo. Isso é para brincar com uma coisa séria. O conhecimento era considerado fixo. O conhecimento da Idade Média em diante era considerado uma série de atitudes, de dados que eu devia saber para transmitir. Por isso a importância de um conhecimento que era formal. Mas por que isso era possível? Porque não havia mudança técnica muito grande. Se alguém dormisse em Porto Alegre em 1850 e acordasse em 1875, não notaria uma diferença muito grande. Não notaria uma diferença técnica, não houve um avanço extraordinário técnico. Se alguém dormisse no ano 2000 e acordasse em 2019, não saberia o que é Twitter, não saberia o que é o WhatsApp, não saberia nada daquilo que hoje faz parte do nosso cotidiano. No prazo de apenas 20 anos, houve uma mudança radical em todo o processo de conhecimento, de comunicação e assim por diante. No prazo de apenas 20 anos. Ou seja, eu não saberia nem verbos como deletar o post. A pessoa ficava pensando, mas o que é isso? O que é isso? As pessoas estavam descobrindo o Orkut. Há 20 anos, elas estavam à beira da descoberta de uma rede social e assim por diante. Então, o que houve? Houve uma mudança tecnológica. Houve uma mudança de velocidade de informações. Houve uma mudança que a gente chama de paradigma, ou seja, modelo para eu acessar o conhecimento. No prazo de 30 anos, perdeu sentido a ideia de uma enciclopédia de papel. Perdeu sentido a ideia de uma pesquisa na biblioteca. Perdeu sentido a ideia de que para trabalhar eu tenho que estar em conjunto, quando eu posso ter home office, eu posso ter trabalho em casa. Perdeu sentido a própria noção de transmissão do conhecimento. Não é porque o conhecimento perdeu importância, pelo contrário. Uma frase que nunca mudou, frase de Francis Bacon, filósofo do século XVII, conhecimento é poder. Sempre foi isso e sempre será. O que mudou foi onde eu busco conhecimento, como eu busco, qual a velocidade desse conhecimento, como eu acesso, como eu valido esse conhecimento. Tudo isso é uma atitude inteiramente nova que nós tentamos sintetizar através de uma ideia importante, que é uma mentalidade de desenvolvimento contínuo, também conhecida às vezes pela sigla LLL, do inglês lifelong, ou seja, ao longo de toda a sua vida, permanentemente, o aprendizado, the learning, dura a vida inteira. O aprendizado, o ato de aprender,
to learn é absolutamente permanente. Então, não existe mais aquilo que animou meu pai, que se formou aqui na Federal de Porto Alegre e que tinha um diploma de advogado, e esse diploma seria colocado na parede e isso serviria para a vida inteira. Então, a questão agora, o que eu faço para continuar aprendendo? Vamos pensar o seguinte: sim, sempre houve mudança. Panta rei, diz o filósofo Heráclito, filósofo grego, tudo flui, panta rei, tudo se transforma. Tudo aquilo que eu aprendi está sendo transformado. Yuval Harari, cientista e historiador israelense, cientista social e historiador israelense, chega a dizer: o que é que será útil daqui a 30 anos para os nossos filhos e netos? Não sei. Porque quando me ensinaram, ao terminar a graduação aqui no Rio Grande do Sul, o que seria útil, me ensinaram o que havia de prático e de moderno. Então, eu aprendi a usar provas em mimeógrafo, usar o retroprojetor, o projetor de slides. Se alguém aqui tem menos de 30 anos, talvez já não conheça essas máquinas. Prova feita a álcool, um mimeógrafo, um projetor de slides. Mas não é só que surgiram máquinas novas, agora temos um PowerPoint numa tela. Isso é relevante, mas não é o central. É que a própria noção de tecnologia mudou. Não é mais introduzir uma máquina mais avançada. Não se trata de fazer do PowerPoint, por exemplo, uma ideia de que é um pouco mais avançado do que um retroprojetor. Não, é a própria noção de fonte de conhecimento. Tudo muda. Então, qual a diferença se tudo muda e tudo mudou sempre? Agora nós não reconhecemos mais a uma geração para essa mudança. Era o prazo anterior. Então, antes nós tínhamos uma geração para uma mudança. Por isso que um filho que descobria os Beatles na década de 60 não se comunicava bem com os pais que escutavam música mais antiga ou mais tradicional. O problema é que alguém hoje de 17 anos não escuta a mesma trilha sonora de alguém de 14. E alguém de 25 é muito passado, é muito velho, escuta coisas muito antigas, já do ano passado, por exemplo, ou há 2 anos. Não é só a música de uma geração, o livro de uma geração. Então, se vocês perguntarem aos pais de vocês quem são os youtubers mais famosos desse momento, os pais não saberão, provavelmente, o que é um youtuber. Mas, provavelmente, se vocês perguntarem a um irmão de 15 anos, ele conhecerá alguns, e não são os mesmos que vocês podem conhecer com 25. Muda o padrão, muda a tipologia, muda o gosto, muda o paradigma, e tudo isso é que é um imperativo. Vamos falar de um conto. Um conto que Isaac Asimov, escritor de ficção científica, chamou de A Última Pergunta. Ele começa imaginando o seguinte: o ser humano, no auge do seu desenvolvimento tecnológico, pergunta a um supercomputador como deter o fato que todas as coisas estão perdendo energia e se transformando. Em física, entropia. Tudo que está vivo está morrendo, tudo que está quente está esfriando, tudo aquilo que está em movimento tende a parar, a entropia. Tudo aquilo que está ocorrendo tende a desaparecer, toda a vida tende a sumir. Como deter o fato de que o nosso Sol, a nossa estrela, que, em torno do qual a Terra gira bilhões de anos e nos dá calor e luz, está sendo consumido e que deixará de existir. O nosso Sol deixará de existir. Apesar de que nós não estaremos aqui para isso, ele deixará de existir. Então se pergunta ao computador, e o computador responde: dados insuficientes. Não posso responder a pergunta como deter a entropia. E aí o conto vai avançando, o ser humano se desenvolve, o ser humano coloniza o sistema solar, o ser humano sai do sistema solar, o ser humano coloniza outras estrelas e o computador vai avançando cada vez maior, cada vez mais cheio de dados, cada vez mais rápido, cada vez mais potente. E o ser humano perguntando: como é que eu posso deter a entropia? E o computador respondendo: dados insuficientes. E finalmente, quando o nosso Sol já se apagou, o ser humano está desaparecendo, ele faz a última desesperada pergunta ao computador: como deter a entropia? E o computador dá a mesma resposta: o ser humano desaparece. Fica só o supercomputador flutuando no nada, sem nada ao seu redor. E finalmente o computador encontra a chave e diz: descobri a resposta,
Então o computador diz, faça-se a luz. E o universo começou tudo de novo. É um exercício de imaginação, mas para fazer a pergunta que, na verdade, não tem resposta. Como eu detenho a entropia? Eu não detenho. Nós não sabemos como deter o tempo, a perda de energia, a velocidade das coisas, a renovação, mas sabemos como tentar acompanhá-la. Sabemos como tentar estar à frente. Eu não posso deter a mudança, mas ela ocorrerá independente da minha vontade. Então eu tenho duas chances. Ou eu fico para trás, ou eu acompanho. E em alguns casos muito especiais, de pessoas muito notáveis, de grupos muito especiais, eu posso ser aquele que propõe a mudança. Então eu passo a ser a vanguarda, que não é que detém a entropia, mas está mais à frente dela, está gerando um faça-se a luz permanente. Tem lugar para todos. Tem lugar para quem fica para trás, tem lugar para quem acompanha e tem lugar para quem propõe. Resta responder exatamente a isso. Como é que Heráclito percebeu há quase 2.500 anos que a realidade do universo é a mudança? Não é a única resposta, outros filósofos têm outras respostas, mas Heráclito toca nessa questão. Tudo está avançando. Você que começou a assistir essa aula há alguns minutos e está alguns minutos mais próximo da morte nesse momento. Que bonito pensar isso, né? Que animador pensar isso, mas essa é a realidade. O tempo está passando, eu vou passar, tudo está em transformação. Tudo que me ensinaram está sendo questionado. Não apenas porque surgiram novos dados, mas a maneira de pensar o universo surgiu. É difícil dizer para jovens, quando eu era criança, ou seja, década de 60 no interior do Rio Grande do Sul, pessoas canhotas tinham o braço esquerdo amarrado às costas, para que aprendessem a escrever com a mão correta, que era a direita. Porque havia um paradigma, o paradigma que só havia uma maneira de escrever correta, que é com a mão direita. E quem era canhoto era um desviado, era um problema. Mudou esse paradigma. Quando eu era criança, eu tinha pé chato. Meus irmãos ironizavam, não é só o pé, que é chato, mas eu tinha pé chato, usei botinha ortopédica. Isso dá um trauma profundo numa criança. Fica aquela coisa horrorosa, dura, da botinha ortopédica. E quando eu fui adulto, eu cheguei ao médico para resolver um outro problema e disse, doutor, eu tenho pé chato. Ele disse, não, isso não existe mais. Eu disse, como assim? Porque hoje pé chato, a inexistência total ou parcial de um arco no pé não é mais considerado defeito. É considerado uma característica do pé de alguém, como ter olho claro ou ter a pele escura. Não é um defeito, é uma característica física. Não tem nenhum, eu não cresci menos do que os outros porque eu não tinha o arco. Mas havia um modelo de normal, que era o arco do pé, ou escrever com a mão direita e assim por diante. Tudo isso mudou porque tudo flui incessantemente. Heráclito diz isso há 2.500 anos e já no nosso século XXI, o filósofo polonês, inglês, Zygmunt Bauman, traduz isso com a expressão mundo líquido, um mundo sem forma, um mundo onde todas as coisas deixaram de ter apenas um padrão, um mundo onde a velocidade é tamanha que ninguém consegue acompanhar de fato. Se você fizer um curso sobre inovação tecnológica, se você fizer um curso sobre os últimos conhecimentos que nós temos em algum campo de software ou de hardware, ao final do seu curso, seu conhecimento estará superado. Se o curso durar várias semanas, então completamente superado. Logo, este é o mundo líquido. Bauman, que morreu há pouco tempo, né, morreu com mais de 90 anos, Bauman pensou muito nessa inexistência de uma fórmula, a inexistência de uma característica fixa, de um cânon, de um modelo, de uma forma, de algo que estabelecesse com toda clareza certo e errado, que é a grande característica do nosso tempo, que pode ser sintetizado através de um conceito que em inglês nós chamamos de VUCA, em português VICA, ou VUCA, ou seja, eu tenho, em primeiro lugar, volatilidade. Volatilidade é uma metáfora a partir dos gases, ou seja, são muito rápidos, expandem-se, fogem ao controle. Volatilidade.
Segundo, eu tenho uma característica de incerteza, onde dá a diferença de inglês para português entre VUCA e VICA. Eu tenho a característica da incerteza. Ninguém mais tem certeza absoluta. Qual é o melhor modelo educacional? Qual é o melhor modelo político? Se ainda é possível fazer política em torno de partidos, se as eleições são uma maneira de representação, de perguntar a cada 4 anos ao eleitor, num mundo em que as pessoas se atualizam a cada 4 minutos, você tem que ter uma decisão para 4 anos. Não tenho resposta para isso, nem não é o nosso objetivo, mas é uma questão importante. A incerteza, a complexidade, em todos os campos. Há 50 anos, uma grande empresa teria um departamento de pessoal. Qual era a função do departamento de pessoal? Aplicar a CLT, registrar carteiras, contratar e demitir, pagar direitos e orientar os trabalhadores e os patrões sobre direitos e deveres. Hoje nós temos um RH completamente diferente. Não é mais uma função apenas trabalhista, ele vai promover cursos, aumentar a integração na empresa, desenvolver conceitos como, por exemplo, resiliência, conceitos como criatividade e assim por diante. É mais complexo hoje ser de RH do que era ser um departamento pessoal. O que era um bom casamento há 50 anos, tradicional, de classe média, uma mulher boa dona de casa, boa mãe, fiel ao marido, que bordasse, cozinhasse, limpasse, fosse simpática o tempo todo. E ela estava garantida. Isso era um bom casamento, isso era um bom modelo, ela seria feliz. E um homem teria que trabalhar, não participaria da educação prática dos filhos, chegaria tarde exausto e receberia tudo pronto em casa, porque ele já se dedicou na rua ao sustento da casa. Esse era um modelo fixo. O que é um bom casamento hoje é muito difícil saber. Talvez seja esse modelo para alguns, talvez seja um modelo completamente diferente. O mundo é mais complexo, o mundo é mais dinâmico do que isso. O mundo é mais cheio de nuances do que tudo aquilo que nós pensamos. Por isso, é um mundo ambíguo, volátil, é um mundo incerto, é um mundo onde a velocidade da transformação é muito grande. Ah, mas eu não gosto assim. Morra, porque continua sendo assim. Não importa o que você gosta ou não. É como eu estar no espaço e dizer que eu não gosto do frio. Ou seja, vai continuar sendo frio. O mundo é assim. Se eu vivo em sociedade, eu vou ter que entender que a complexidade de tudo aumentou. Tudo isso aumentou. É quase impossível eu conceber que há muito pouco tempo era realmente diferente. Então esse é o traço. Uma geração não é mais a detentora do conhecimento para outra geração. Durante milhões de anos, enquanto a espécie humana existiu, desde a nossa origem na costa centro-oriental da África, durante milhões de anos, a espécie humana tinha os mais velhos, que sabiam quais sementes plantar, a quais deuses rezar, qual era o chá correto, qual é a planta venenosa ou não. E os mais jovens tinham que aprender isso. Pela primeira vez na espécie humana, o século XXI trouxe a seguinte novidade: alguém de 15 anos sabe mais do que eu, que sou professor doutor, naquilo que importa, que é a tecnologia. Alguém de 15 anos pega o meu celular, que eu uso há meses, e pode não ser o celular dele, olha e já sente como funciona, só por olhar. Só por olhar. Alguém de 15 anos tem uma agilidade com as mãos maior do que a minha ao digitar, e eu tenho diploma de datilografia. Alguns vão ter que procurar agora num aplicativo que é datilografia. Era a arte de digitar, ou seja, bater teclas na máquina de escrever. Ou seja, houve uma mudança. Antes havia uma gerontocracia, o poder dos mais velhos. Hoje existe uma efebocracia, o poder dos mais novos. A gerontocracia, geron em grego velho, a gerontocracia dava muito poder a quem fosse mais velho. Respeite os mais velhos, não fale diante dos mais velhos, levanta quando o mais velho entrar. O mais velho era uma virtude. Hoje, ser mais velho é um defeito. Por quê? Porque hoje a renovação deu muito poder aos jovens. É um processo político desde maio de 68, é um processo tecnológico e assim por diante. É comum eu dar palestra em uma empresa,
para os gerentes e observar, às vezes, 100, 200, 300 gerentes em uma grande rede multinacional e descobrir que ninguém ali tem muito mais de 30 anos. Porque a intensidade da cobrança dessa mão de obra é tamanha que não é possível ter muito mais do que 30 anos para aguentar uma máquina de moer carne de demandas, de atualização tecnológica, de reuniões, de viagens e assim por diante. Então, nós passamos de uma situação a outra. Já é um pouco complicado para os jovens o mundo, mas é ainda mais difícil para os mais velhos. Esse mundo inconstante. O que foi transmitido perdeu sentido. Voltamos à questão. Quando eu acho que vai ser importante eu saber o que é Panapaná? Quando eu acho importante? Ah, mas isso é um coletivo. Por que eu não posso pôr no Google? Eu estou aqui, eu vejo 2 borboletas. Google, coletivo de borboletas. Mas não, é que não é apenas que eu posso procurar e eu não preciso mais decorar. É o fato de que não importa mais saber o nome, e sim fotografar as borboletas e postar. Essa foi a mudança de paradigma. Não importa mais que eu saiba, trata-se de um Panapaná. Agora o importante é colocar as borboletas voando, postar e colocar borboletas, kkkk, lau, 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 lau. É eu e as borboletas, borboletas de monte. Ou seja, porque a moeda que hoje existe não é a classificação, mas são os likes. Essa é a moeda social. Não estou dizendo se isso é bom ou ruim, estou apenas identificando uma mudança. As pessoas precisam fotografar para postar, é uma mudança de paradigma. As pessoas precisam pensar na imagem e não mais no conhecimento conceitual. Essa é uma mudança. É bom ou é ruim? Essa é uma outra questão, mas houve essa mudança. Por isso que, mais do que nunca, independente da minha postura, eu tenho que entender que houve mudança de conhecimento técnico. Houve mudança de paradigma, ou seja, de modelo de conhecimento. E, por fim, houve mudança em todos os campos da recepção humana. E é por isso que hoje a educação continuada não é mais uma escolha. Ah, eu acho que eu vou continuar estudando. Não é um gosto. Não, eu gosto da ideia de ter educação. Não é mais uma questão, é essencial. Há 50 anos era possível ter um negócio em Porto Alegre sem saber inglês. Não é mais possível. Porque o meu fornecedor provavelmente é um importador da China. Não era necessário isso há 50 anos. Hoje é necessário. Há 50 anos bastava eu ser simpático com o cliente, atender bem e vender a um preço razoável, que eu morreria com aquele negócio. Hoje eu tenho que ter noção de gestão, noção de empreendedorismo, noção de renovação, de publicidade, marketing, de trabalho com a minha marca, de reforço da minha marca, de levantamentos de mercado sobre qual o público que eu atinjo, como é que meu produto está chegando à geração X, à geração Y, aos millennials e assim por diante. Isso não era necessário antes. O mundo ficou mais complexo, o mundo tem mais escolhas. Por isso, hoje não se trata mais de uma escolha. Ah, então a faculdade não tem mais sentido? Tem bastante sentido. Vamos sempre fazer uma pergunta honesta. Em primeiro lugar, quando as pessoas dizem, não, mas dá para aprender na internet, dá para ver vídeos, eu sigo tutoriais, eu me atualizo no YouTube. Perfeito. Você está indo para um hospital operar o coração. Você aceita um profissional que lhe diga, eu vi vários vídeos sobre isso. Eu não fiz medicina, mas eu assisto YouTube toda semana sobre operações cardíacas. Ninguém vai fazer isso. Todo mundo vai sair correndo da maca. Eu exijo um médico formado em uma graduação com residência e especialização ao longo de 10 anos. E não adianta ele me dizer, não, mas eu vi um tutorial como operar um coração. Eu vi, ele é muito bom. Eu não aceito isso. Então, o conhecimento estrutural inicial ainda é dominantemente universitário. Talvez não seja um dia, mas ainda é. Mas uma vez dado esse conhecimento estrutural inicial em uma boa instituição de ensino, séria, que transmita com bons profissionais e recria a noção de saber, a partir daí foi dado o pontapé inicial da bola do conhecimento.
Então, não se deve mais entender a formatura como a data em que você concluiu seu processo de formação. A formatura tornou-se gerúndio. É o primeiro dia do processo de formando. Os formandos continuarão se formando. Até quanto? Até atingirem a perfeição. O que é perfeição? Do latim perfectum, feito até o fim, ou seja, o dia da morte. Tudo tem que ser feito até o fim para ser perfeito. O perfeito é o dia da morte, quando eu vou ter o último conhecimento que faltava. Então, formei-me, nossa, fiz administração, fiz letras, sou historiador, sou filósofo, sou médico, sou engenheiro, parabéns, subi um degrau na escala do conhecimento. Parabéns, adquiriu habilidades essenciais, esforçou-se. Tomara que seja em um grande centro, uma instituição séria. E agora? O que você vai fazer? Aprendeu uma língua, parabéns, comece com a sua, passe para o inglês. Qual a terceira língua? Depende da sua área de atuação. Você vai aprender uma língua a vida inteira, inclusive a nativa, a materna. Mas qual a sua área de atuação? Educação continuada. Só poderá existir no mercado daqui para frente quem entender esse conceito. Porque as ações repetitivas e mecânicas, as ações que não implicam julgamento, avaliação ou crítica, elas serão substituídas por duas coisas: algoritmos e robôs. Algoritmos já estão substituindo grande quantidade de atendentes. É comum que você tenha atendido o telefone e ache que está falando com alguém, e você está falando com um programa de computador. E você diz oi, a pessoa oi, e a pessoa vai respondendo. E isso vai crescer muito. A geração atual verá, nos próximos 10 anos, surgir e se espalhar o carro sem motorista. Já é teste, já funciona, já existem carros sem motoristas, mas ainda não atingiram o grande público. A geração atual vai ver, no prazo da próxima década, ou seja, a década de 2020 em diante, verá carros sem motoristas. A geração verá o surgimento de entregas dominantemente por drones e não mais por um motoqueiro, porque o drone é mais eficaz, chega ao local e é mais seguro, tanto para você quanto para a própria empresa. Ou seja, nós veremos também uma uberização dos serviços. Não mais empresas fixas, mas autônomos. Porque a maior rede de transporte do mundo, Uber, não tem automóveis. A maior rede de hospedagem do mundo, Airbnb, não tem hotéis. Essa uberização do mundo está em processo. É claro que teremos muitas manifestações, resistências, passeatas de todos aqueles que estão ainda apegados ao modelo que existe, que eu não estou dizendo se é certo ou errado, mas que está ficando ultrapassado. Porque para o cliente não interessa o bem-estar do prestador de serviço, mas a qualidade, eficácia e preço bom do serviço. Então, se o drone entrega melhor do que o caminhãozinho que chega à porta da minha casa, eu vou preferir o drone. E assim por diante. É uma educação continuada porque os paradigmas estão sendo quebrados. Todos os paradigmas estão sendo quebrados sem exceção. Não existe mais paradigma fixo, não existe mais um conhecimento para sempre. Só existe uma característica essencial: continuar aprendendo. Continuar aprendendo sempre. Pelo contrário, havia uma formação antiga, uma formação tradicional, que achava assim: você precisa ler os clássicos. Então você leu A Mão e a Luva, A Pata da Gazela, 5 Minutos, A Viuvinha, Helena, Ressurreição, Contos Fluminenses, Dom Casmurro, Memorial de... leu? Então você agora é uma pessoa bem formada em literatura. Não. Estão surgindo novos textos. Estão surgindo coisas diferentes, estão surgindo expressões. Não basta eu conhecer os grandes gênios como Machado de Assis, eu tenho que pensar como eles estão sendo ressignificados, relidos, reatualizados. A língua é viva, ela inclui expressões que vão mudando. Há 30 anos, manda um torpedo, era pegar um navio, abrir a comporta e jogar um torpedo no barco. Depois passou a ser uma mensagem, um torpedo.
E hoje desapareceu a expressão manda um torpedo. Se você não sabe o que é mandar um torpedo, você já é mais jovem. Porque era, para muitas pessoas, pré-história é Orkut.